Tá bom? Amados, nós vamos hoje dar continuidade à nossa série que nós começamos há 3 semanas atrás, cujo tema é fé, um passo de cada vez. E mais uma vez eu quero reforçar com vocês por que um passo de cada vez. Porque a fé não é algo instantâneo. Fé não é algo que você mistura um pozinho, você mistura na água e toma e você passa a ter fé, né? Fazer que nem os desenhos antigos, né? O pessoal novo não conhece, mas o pessoal antigo conhece o Popeye, né? O Popeye, quando precisava de força, comia espinafre, abria uma lata de espinafre e ele se transformava, né? A fé não é algo assim, a fé não é algo instantâneo, a fé é algo que vai sendo construído. A fé é uma jornada, uma caminhada de fé. E eu gosto muito de um texto, eu sempre cito ele aqui, do apóstolo Paulo, quando ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Então, ele escreve isso no final da vida dele. É uma trajetória de fé que ele caminhou. É como se ele chegasse no final da vida dele e ele falasse assim, usando uma metáfora, né? Cheguei até o final aqui, mas estou com a minha fé guardadinha aqui na minha malinha, continuo com a minha fé inabalável. Mas, se a gente vê a história de Paulo, a gente vai ver uma história de uma caminhada de fé, de desafios, de lutas, de vacilos. Na primeira semana, nós falamos um pouquinho sobre o chamado da fé. Quando Deus chama Abrão e fala para Abrão, Abrão, eu vou te fazer pai de uma grande multidão. E Abrão olha para ele, para as limitações dele, para a condição dele, alguém com 75 anos, a mulher dele com 65, e ele fala assim, meu Deus, mas como que eu vou ser pai de uma multidão, se nem filhos eu tenho, né? Como é que eu vou conseguir? Mas o texto diz que Abraão ouve a voz de Deus e sai do local. O Senhor tinha falado para ele, sai da tua terra, larga os teus parentes e vai para um local que eu vou te mostrar. Vai para uma jornada, vai para uma caminhada que você vai conhecer ao longo do tempo. E a nossa vida de fé é uma vida assim. O dia que você decidiu entregar a tua vida para o Senhor e começar uma caminhada de fé, você não sabia de tudo aquilo que iria acontecer pela tua frente. Quer sejam coisas boas, quer sejam lutas que a gente teve. A caminhada de fé é uma caminhada onde nós não sabemos direito o caminho, mas nós sabemos que no caminho nós temos um Deus que está conosco em todo momento, amém? Então vira para quem está ao teu lado e fala, você não sabe todo o caminho, mas você conhece o Deus que te sustenta em todo esse caminho. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor e fala, obrigado, Deus, né? Cadê o Cleiton? Obrigado, Deus. É isso, fé é isso. Fé não é achar que tudo vai ser linear, mas é saber que mesmo no meio das inconstâncias, mesmo no meio dos montes e dos vales da vida, eu tenho um Deus que está comigo me sustentando. E no primeiro episódio dessa série nós falamos um pouco sobre isso, falamos sobre esse chamado da fé, quando Deus chama, quando a palavra de Deus vem até Abraão e Abraão decide obedecer. Não há fé sem obediência. Não há uma caminhada de fé sem obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos dirige. Então, não existe obediência. E Abraão vai ser chamado o pai da fé, principalmente por esse ato de tomar uma decisão de obedecer a Deus. Nós falamos um pouquinho na primeira semana. Na segunda semana, nós vimos que a fé de Abraão, como eu disse, não é uma fé tão linear quanto a gente gostaria talvez que fosse. A gente talvez gostaria de ler a história de um grande herói, alguém que nunca vacilou na sua fé.
Mas a gente encontra um homem como eu e como você, um homem sujeito a medos, a incertezas, a dúvidas. E a gente vê esse Abraão, o pai da fé, tendo momentos de inconstância na sua fé. Tendo, por exemplo, que diante de uma situação onde ele está com medo ali de ser morto, ele acaba mentindo no meio de uma situação. Em vez de exercer fé, ele decide ir por um outro caminho. E a gente vê isso ocorrendo uma vez na vida dele, a gente vê outra, a gente vê ele diante, e ele e a mulher, depois de 10 anos dessa caminhada de fé, vacilando e querendo dar um jeitinho, uma mãozinha para Deus, para que a promessa se cumprisse na vida deles. E eles tomam um caminho errado, e Abraão gera um filho com a sua empregada, mas aquela não era o filho que Deus prometeu para ele. Às vezes a gente, diante do desespero, diante do medo, diante das incertezas, a gente toma caminhos que não são os caminhos que Deus nos colocou para nós trilharmos, e a gente, com isso, muitas vezes retarda, e muitas vezes com isso a gente causa grandes transtornos para a nossa vida. Abraão, por causa desse filho Ismael, gerado de uma forma ali que não era a forma que Deus havia planejado, Ismael, ele se torna o pai de toda a nação árabe que nós conhecemos hoje. E até hoje você vê o conflito entre as nações, a nação representada pelos filhos de Deus, Israel, ali com a nação árabe. Até hoje existe conflito, 4.000 anos depois, por causa de alguém que decidiu vacilar no meio da sua fé. Então, embora Abraão seja chamado o pai da fé, Abraão foi um homem que teve momentos de incertezas. Ele teve momentos de inconstância. A fé de Abraão não foi algo tão linear. Mas uma coisa que nós vimos é que diante de todas as incertezas e das inconstâncias, o caminho de Abraão era um caminho de voltar-se para Deus quando ele pisava na bola. E se arrepender, construir altares. Construir altares fala de uma vida dedicada, de buscar a presença de Deus, de um local de adoração. E a gente vai ver na vida de Abraão esse movimento. Um movimento de alguém que puxa a vida. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu queria fazer, eu acabei não fazendo, mas aquilo que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. Então, a trajetória de fé ela é composta também dessas inconstâncias. E hoje eu quero falar de uma terceira característica diante dessa caminhada da fé. E a terceira coisa que eu queria destacar é que no meio de uma caminhada de fé, nós vamos encontrar desafios. Durante uma caminhada de fé, nós vamos encontrar desafios. Assim como a nossa fé não é constante, totalmente constante, o caminho pelo qual nós vamos também não é totalmente constante. E eu quero te convidar para a gente voltar para a história de Abraão. Semana passada eu falei um pouquinho da trajetória de Abraão, desde a promessa até o nascimento do filho da promessa de Isaac. E agora eu quero dar um passo atrás e voltar em alguns outros momentos da vida de Abraão entre esse episódio, entre a promessa ali em Gênesis capítulo 12 e capítulo 13, e depois a concretização da promessa em Gênesis capítulo 22. Então vamos para lá, eu quero te convidar para esse local. Vamos ler Gênesis capítulo 13. Diz assim o texto. Lembra, eu vou só lembrar um pouquinho o que aconteceu no capítulo 12. Deus aparece a Abraão e fala assim, deixa a tua terra, tua parentela, deixa todo mundo e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão aceita o desafio de Deus e começa essa caminhada. Diz no versículo 5 do capítulo 13. Ló, que acompanhava Abraão, Ló era sobrinho de Abraão. E aqui, outro dia, uma pessoa até me falou sobre isso, e é algo muito interessante, porque
No capítulo 12, Deus vai falar para ele, larga teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele largou quase todos os parentes, mas ele carregou com ele um parente, carregou com ele o sobrinho dele. Então, ele fez uma obediência meio parcial, ele leva o sobrinho. E esse sobrinho que ele leva vai dar uma dor de cabeça para ele no meio do caminho, né? Então, isso que acontece quando a gente obedece a Deus de forma parcial. E aí a gente vê Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, e a terra não podia sustentá-los. Então, eles saíram para uma caminhada, e Deus começou a abençoar eles, e o rebanho deles começou a prosperar, tanto de Abraão quanto de Ló, e ele começa a ter um sucesso na vida dele. E aí, o versículo 6 vai dizer assim, por isso surgiu uma desavença entre os pastores de rebanho de Abraão e o de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. O que surge no meio deles? Uma desavença. Isso nem é comum, né, no meio de família, né? Eu não conheço nenhuma família que tem desavença, não, né? Acho que era só naquela época, hoje em dia não tem mais. Mas naquela época tinha desavença entre tio e tio, e tios, né? Entre pai e filho, entre cunhado, entre, né? Aqueles negócios, surgiu uma desavença. Então, no versículo 8, Abraão disse a Ló, eu não quero desavença entre mim e você. A Bíblia nos chamou para a paz, né? Lá no Novo Testamento nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que foi para a paz que Deus nos chamou. E Abraão já naquela época falou assim, olha, eu não quero que tenha desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Uma palavra de sabedoria ali no meio de toda aquela confusão que estava se armando. Gente, por que nós estamos brigando? Às vezes eu vejo isso, às vezes no meio da igreja, às vezes irmãos, um falou uma coisa, o outro já ficou de bico com o outro, cheio de mimimi, que não sei o quê. Gente, nós somos irmãos. Se tem alguma coisa, senta, acerta, conversa e pronto. Mas, versículo 9, Abraão resolve que ele ia dar um fim nesse negócio. Ele fala assim, aí está a terra inteira diante de você. Vamos fazer o seguinte, vamos cada um para um canto. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Parece até discurso político, né? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não, mas era geográfico o negócio ali. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão fala assim, você escolhe. E aí o texto diz que olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, e todo ele era muito irrigado, muito bonito, até Zoar. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu então Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Olha que interessante. Olha que interessante, né? Abraão, amados, esse episódio é um episódio que nos ensina muitas coisas. Abraão fala para o sobrinho dele, Ló, decide aonde você quer ir. E um lado era um lado próspero, bonito, as campinas do Jordão, o outro era um lado mais árido, mais seco. E Ló fala assim, não, eu quero aquele lugar mais bonito, eu vou para aquele lugar. Abraão falou, não tem problema. Sabe, amados, tem momentos da nossa vida que para resolver uma situação, a gente tem que arcar com prejuízo. Abraão podia se impor e falar, não, eu sou mais velho, eu sou seu tio, eu que vou escolher, eu vou para lá e você vai para o outro lado. Abraão não quis discussão. Sabe, amados, a gente às vezes gasta muito tempo discutindo. Às vezes a gente gasta muito tempo eu ministrei recentemente, combatendo combates que a gente não deveria combater.
Abraão, com a atitude dele, nos ensina que muitas vezes, diante das demandas, diante dos problemas da vida, é melhor a gente arcar com o prejuízo e abrir mão. Existe até um ditado, né, que vale mais a pena perder uma discussão do que perder um amigo, né? Então tem gente que prefere ganhar a discussão e perder o amigo. Abraão não. Abraão prefere manter o vínculo familiar, sem ter que entrar em discussão. Então, aqui está um primeiro ensinamento de momentos que a gente passa ao longo da nossa vida de fé. A caminhada de fé é uma vida de momentos difíceis, momentos que vão exigir de nós a renúncia, vão exigir de nós abrir mão. Qual situação? Talvez tenham pessoas aqui hoje, que você está vivendo no meio de um dilema e você está querendo ter sempre a razão. E tem momentos, amados, que é melhor você abrir mão. Abre mão. Abre mão. Tinha um pastor amigo meu que disse que a gente tem que fazer uma escolha quando a gente se casa. Ou a gente tem mulher, esposa, ou a gente tem razão. Não dá para ter os dois, né? Então, se você quer ter esposa, abre mão da razão. Às vezes eu vejo marido e mulher se discutindo com picuinhas, com coisas. E a gente vê Abraão aqui decidindo assumir o prejuízo para que ele possa ter paz. Às vezes é melhor você arcar com o prejuízo e ter paz do que você absorver e lutar aquilo que você quer e você viver numa eterna guerra e numa eterna batalha. E aí o texto vai continuar um pouquinho mais para frente. No versículo 14 disse o Senhor a Abraão: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que está vendo eu te darei, e você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a tua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque toda ela eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Olha que interessante, no meio de um momento de conflito, no meio de um momento onde Abraão decide abrir mão de uma discussão, daquilo que poderia ser direito dele, ele abre mão. Deus vem logo em seguida fazer o quê? Reafirmar a aliança que ele tem com Abraão. Deus tem uma aliança conosco, amados. E às vezes, como eu disse, no meio de uma situação adversa, o que nós vemos é a presença de Deus falando: filho, eu estou com você. Caminha. Não importa se você perdeu aquela batalha, o importante é que o Senhor está com você. Vira e fala isso para a pessoa que está ao teu lado. Não importa se você perdeu uma batalha, o importante é que a presença do Senhor está com você. Nem todas as batalhas a gente vai ganhar. Mas Abraão estava vivendo um momento difícil e complicado da vida dele, ali, da trajetória de fé. E aí, quando a coisa parece que está complicada, tem um momento de conflito, parece que tem momentos da vida da gente onde parece que um problema não vem sozinho, ele vem acompanhado de outro. Não é assim que acontece? Você já viu aquele mês que você está com dinheiro contado, você está apertado e tal, e aí o carro quebra, ou você dá uma ralada no carro naquele mês, parece que a coisa já estava ruim, você fala: meu, não tem jeito de ficar pior. De repente, tem um jeitinho de ficar pior. E aparece um probleminha. E aí vai o dinheiro ali para arrumar o carro, o dinheiro que você nem tinha, e você não sabe mais como lidar com aquela situação. A mesma coisa acontece aqui, em meio a esse momento de conflito, em meio a esse momento de Abraão, crise com o sobrinho, ter que se separar, aquele problema todo. Ele recebe uma notícia. Gênesis capítulo 14. Alguns reis invadiram e sitiaram a cidade onde estava o sobrinho de Abrão. E
saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o mantimento e partiram, Gênesis 14, 11. E levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, ele mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Essa passagem é uma passagem interessante também. Abraão achou que tinha resolvido o problema. Ló tinha ido para um canto e ele foi para o outro. Mas, de repente, ele ouve uma notícia: teu sobrinho está em apuros. Teu sobrinho se meteu em rascada. Ele foi para uma cidade, ele decidiu ir lá para Las Vegas da época, e o pessoal entrou lá na cidade, saqueou a cidade, pegou ele, e agora ele está em apuros. E Abraão se vê na necessidade de ajudar a solucionar um problema que não foi ele que criou. Você já teve que solucionar problemas que não foi você que criou? Quantos aqui já tiveram que ajudar? Opa, quase todo mundo. Deus, às vezes acontece essas coisas na nossa vida. Deus nos chama para a gente ajudar situações, você fala: mas Deus, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz. Às vezes é um problema de um cunhado. Cunhado é bom para um problema. Às vezes é um problema de um cunhado, às vezes é um pai que fez um negócio errado e você tem que sair correndo para tentar arrumar aquilo. Às vezes é um filho. Às vezes é um problema que não tem nada a ver com você, mas que requer a tua atenção, requer o teu esforço, requer a tua dedicação. E isso faz parte da nossa caminhada de fé. É lógico que a gente não pode levar os problemas das outras pessoas nas nossas costas, mas tem situações que a gente precisa ajudar a resolver, precisa de uma intervenção nossa. E é isso que acontece aqui. Abraão tem que entrar numa batalha que nem sua era. Isso nos mostra que a nossa vida, a nossa jornada de fé, vai requerer de nós, às vezes, esse tipo de coisa. De a gente ter que parar, por exemplo, para resolver um problema que sequer era nosso. E Abraão vai à luta, vai libertar Ló. Porque tem uma coisa, amados, que é interessante. Abraão era um homem de altar, mas Abraão também era um homem de espada. Sabe, amados, às vezes, a gente não pode confundir fé com passividade. Às vezes a gente acha que ter fé é simplesmente só orar por uma situação. E ter fé não é isso. A fé vai requerer de nós, às vezes, oração, às vezes ir para o altar, mas às vezes sair do local onde nós estamos e tomar uma atitude. Atitudes de fé. Hashtag vida responsável, como a pastora Sônia diz. Não basta você ficar na passividade e falar: não, eu creio. Tá, você crê, mas tem momentos que você precisa, além de crer, você precisa agir. Vira para quem está ao teu lado e fala: às vezes nós precisamos crer, mas também precisamos agir. Abraão não fala assim: eu vou orar para os caras soltarem o meu sobrinho. Eu ouvi há um tempo atrás um relato de 2 pastores que eu conheço, que os filhos dele, na adolescência, na juventude, meio ensaiaram dar uma escorregada para o mundo. E um dia, esse pastor recebe uma ligação e fala: teu filho está numa discoteca, numa boate, não sei onde que era, tal, com um pessoal muito estranho. O que aquele pastor fez? Dobrou o joelho e foi orar? Ele até deve ter feito isso antes. Mas ele saiu de casa, foi lá no local, entrou lá e falou assim: esse aqui não é o lugar que eu criei para você, para ficar. Você vai voltar para casa comigo agora. E o pai foi lá e tirou o filho daquele local, fez passar o maior carão, levou ele embora. E esses 2 pastores que eu conheço, testemunho, resgataram os filhos dele. Foi um processo, não foi só essa atitude, mas aquela atitude foi uma atitude determinante. Sabe, amados, a gente está num tempo onde a gente tem, eu vejo muitos
Pais, não, eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Quantos anos tem teu filho? Meu filho tem 12 anos. Tal. Como assim você não pode invadir a privacidade do teu filho de 12 anos? Você tem que tomar atitude. Teu filho está em perigo, está acontecendo alguma coisa, vai, se posiciona. Vai na escola, vai no local onde ele está, vai, pronto, toma uma atitude para resgatar. Eu já contei aqui para vocês situações que minha filha passou na escola quando ela estudava de constrangimento por causa da fé dela. E eu fui lá, marquei com a coordenadora pedagógica e falei assim, eu não admito isso. Eu falei assim, eu não coloquei minha filha na escola achando que essa escola era uma escola confessional. Eu não quero que vocês creiam nos mesmos valores que eu creio, mas eu não quero que vocês zombem dos valores que eu tenho. E aquela coordenadora pediu desculpa, falou com o professor entrou em sala de aula e pediu perdão para toda a sala da forma como ele tinha se colocado numa situação. A gente tem que tomar atitude, gente. Ter fé não significa ser passivo. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer no meu lugar. Isso é fé. Fé é saber que tem coisas que eu vou fazer, mas tem coisas que só Deus vai conseguir fazer. Mas aquilo que está ao meu alcance, se eu posso ajudar meu sobrinho a se livrar daquilo lá, eu vou pegar os 300 melhores soldados e eu vou para a luta e vou tirar ele. Se eu posso resgatar o meu filho da onde ele está, eu vou atrás dele e vou trazer ele de volta. Se eu posso intervir numa determinada situação, eu vou intervir. Fé não é passividade. E a gente vê Abraão fazendo isso, e ele vai... E o texto mais à frente vai mostrar que ele vai e consegue livrar Ló, e ele consegue salvar e resgatar Ló da prisão ali onde ele estava, que ele tinha sido levado cativo. Mas Abraão mostra uma postura de fé. Mas eu fico imaginando Abraão diante de todas essas situações, como é que estava o coração dele. Ele fala, meu Deus, tem uma palavra que o Senhor vai abençoar a minha vida, mas parece que eu estou vivendo num momento que só tem problemas. Primeiro esse problema com meu sobrinho, depois o problema de eu ter que resgatar ele. Eu estou desgastado, eu estou cansado desse momento de vida que eu estou. E às vezes a gente, na nossa trajetória de fé, a gente vai passar por momentos onde a gente está cansado. Fala, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado disso. E aí acontece algo muito interessante, no mesmo capítulo, no versículo 17, capítulo 14, versículo 17, ocorre algo muito especial. Voltando a Abraão, da vitória sobre Quedor, não vou nem falar esse nome, e sobre os reis a que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então, versículo 18, Melquisedeque, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa pessoa até então. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, vem até Abraão e traz pão e vinho. No meio de um momento de transtorno, no meio de um problema, no momento de desgaste da vida de Abraão, no meio de um momento difícil na trajetória de fé, ele se encontra com um sacerdote, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe traz pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? Se isso te lembra alguém que vem, que senta na nossa mesa e nos convida para sentar, ou melhor, na mesa dele, e nos traz o pão e nos traz o vinho, que fala assim, este aqui é o meu corpo que eu dou por favor de vocês, tomai e comei, tomai o cálice da aliança que eu tenho com vocês. E quando a gente participa da ceia do Senhor, nós estamos sendo renovados na nossa vida.
E o que a gente encontra nesse momento da vida de Abraão é um encontro com a própria figura de Jesus Cristo. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 7. Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas te convido depois para ler Hebreus capítulo 7. O autor de Hebreus vai nos falar quem era esse Melquisedeque. Melquisedeque é a figura do próprio Jesus se apresentando. Ele coloca o versículo de novo. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é aquele enviado por Deus no momento nosso de luta, de adversidades pelas quais nós passamos. Ele é o rei de Salém. Salém a palavra Salém ali significa paz, da onde virá o nome futuramente de Jerusalém, a cidade da paz. No meio da conturbação da vida, no meio das adversidades da vida, no meio do agito da vida, nós temos um encontro com o Rei da Paz que vem sobre a nossa vida, que vem trazer paz sobre o nosso coração, que vem trazer paz sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Só Jesus, que Ele é o príncipe da paz. É Ele. No meio dessa caminhada, no meio dessa jornada de fé, no meio dessa caminhada de adversidade, Abraão se encontra com a própria figura de Jesus Cristo. E Deus, gente, Ele é especialista em fazer isso na nossa vida. No meio dos momentos difíceis, Deus coloca alguém, Deus coloca pessoas para trazer alívio, para trazer refrigério sobre a nossa vida. Eu não sei quantos têm testemunhos aqui, eu tenho enormes, muitos testemunhos, de momentos da nossa vida onde eu estava desanimado, onde eu estava abatido, onde eu estava me sentindo incapaz, e de repente, Deus mandava um irmão me entregar um bilhete no final do culto. E eu pegava aquele bilhete, ia para casa, e quando chegava em casa, começava a ler aquele bilhete. E era um bilhete de encorajamento, era um bilhete de fé, era um bilhete para falar: pastor, Deus mandou falar que é para você continuar prosseguindo, para você continuar caminhando. O nosso Deus é esse Deus, que no meio da caminhada, no momento das adversidades, Ele vai colocando pessoas para nos dar palavra, para nos dar uma ligação, para mandar uma mensagem. Melquisedeques, enviados de Deus, o próprio Cristo usando pessoas para nos alimentar, para trazer paz, para encher o nosso coração com a presença dessa paz que só pode vir da presença dEle. Então, amados, a nossa caminhada de fé não é uma caminhada fácil, mas nós temos um Deus que vai se apresentar, trazendo pão, trazendo vinho, trazendo a paz que nós precisamos no meio dessa jornada. Lembre-se disso. Quantos aqui já passaram por situações onde você estava triste, angustiado, chateado, e Deus usou a vida de alguém, de alguma pessoa, alguma situação, para trazer refrigério, para trazer uma palavra, para trazer o consolo, para te levantar naquele momento? Esse é o nosso Deus. Mesmo que a gente não veja, Ele está fazendo. No versículo 19, diz que abençoou Abraão, dizendo: bendito seja. Ele abençoou Abraão, dizendo: bendito Abraão, pelos Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E fruto da gratidão de Abraão, o texto diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão não deu o dízimo porque era uma obrigação, porque era uma lei. Ele deu o dízimo de tudo, porque o coração dele era grato a esse Deus Altíssimo. E quando ele se revela a Deus e se dirige aqui a Deus
ou Deus se apresenta a ele como Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo nada mais é do que um dos nomes que a gente vai ver no Antigo Testamento se apresentando, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todas as coisas, o Pai Nosso, que está no céu, mas que ao mesmo tempo põe o pão nosso na nossa mesa a cada dia. É compreensão de que eu tenho um Deus que é maior do que todo o universo, de que todas as coisas, mas que se importa com a minha vida e com a tua vida no individual. Esse é a revelação desse Deus Altíssimo. Então, amados, diante das caminhadas de fé, nós vemos muitas vezes passando por situações difíceis, por situações de lutas, mas a gente sempre vai ver o Deus Altíssimo se apresentando e falando: eu estou com você. Pega na mão de quem está do teu lado. Fala assim: Deus está conosco. Eu estou com você também. Mas Deus está conosco, nos ajudando nessa caminhada de fé. Amém. Pode soltar a mão e dar uma salva de palmas ao Senhor. Fala: obrigado, Deus. Obrigado. E essa caminhada de fé não termina por aí. Sabe por quê? Porque nessa caminhada de fé, a gente vai conhecendo Deus um pouquinho mais a cada dia. Eu fiz teologia, fiz mestrado em teologia, mas a gente não conhece Deus num seminário estudando teologia. Num seminário você pode aprender teologia. Você pode aprender sobre Deus. Mas conhecer Deus, você só vai conhecer na tua caminhada e na tua jornada de fé. À medida que nós caminhamos, né? Como a palavra vai nos dizer, e nós prosseguimos em conhecer um pouquinho mais de Deus. E é em cada momento desse a gente vai falar: Deus, Tu és o Deus que me sustenta nos momentos da dificuldade. Tu és o Deus Altíssimo, a quem eu entrego toda a minha vida, todo o meu coração, os meus recursos, os meus dons, os meus talentos. Em cada passo dessa caminhada de fé, nós vamos aprendendo um pouquinho mais da natureza de quem Deus é. Por isso que a nossa vida vai sendo aperfeiçoada ao longo dessa jornada e dessa caminhada. E eu falei um pouquinho disso semana passada de uma forma bem corrida, mas eu queria voltar a isso novamente. E queria que a gente refletisse um pouco nisso. Abraão é um homem, como eu disse, que cavava poços, mas que edificava altares. Abraão era um homem que tinha momentos de fraqueza, mas que não permanecia no erro e se levantava, ia para a presença do Senhor e edificava altares e continuava a caminhada. E ao longo dessa jornada, Abraão vai conhecendo um pouco mais de Deus. E é interessante porque, eu não sei quantos sabem, mas no Antigo Testamento, Deus vai ser apresentado com diversos nomes diferentes. Deus vai ser representado no Antigo Testamento como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Deus de provisão, Jeová Tisdéquimo, o Deus da justiça, El Elohim, o Deus Altíssimo. Enfim, nós vamos ver vários nomes atribuídos a Deus. E a maioria desses nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento, sabe quem foi que atribuiu? Ou quem foi que viveu esse momento? Foi Abraão, o pai da fé. Ao longo da caminhada dele, ele vai tendo uma auto-revelação nova de quem Deus é, do caráter de Deus, do amor de Deus. O primeiro eu li agora há pouco, em Gênesis 14, 18, quando Melquisedeque se apresenta, ele é apresentado como El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus que, embora grande,
está conosco nessa caminhada e caminha conosco no meio desses momentos. Mas um pouco mais para frente, em Gênesis capítulo 16, versículo 13, a história de Abraão vai revelar um outro nome de Deus. Quando Deus se apresenta a Agar, aquela mulher com quem Abraão teve o filho Ismael, Deus se apresenta ali e fala: este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia falado: tu és o Deus que me vê. Uau! El Roi, o Deus que me vê. Agar, no meio do seu desespero, Agar, no meio da sua luta que ela estava passando, ela se encontra com Deus El Roi, o Deus que a enxerga, o Deus que a vê. E esse mesmo Deus que viu Agar, que viu o sofrimento de Agar, que viu a causa de Agar, Ele vê a minha vida e a tua vida. É assim que a gente vai ver Deus se apresentando ao longo das Escrituras. Lá quando Ele tira o povo de Deus do Egito, do cativo, fala: eu vi o sofrimento de vocês. Nós temos um Deus que enxerga. Nós não temos um Deus que é cego, nós não temos um Deus que está escondido, mas nós temos um Deus que olha para nós, o Deus que vê. Deus está vendo você, está vendo o momento que você está passando. Deus está vendo também aquilo que é errado que você está fazendo, que só Ele está vendo. E você tem um Deus que enxerga a tua natureza, mas Ele enxerga aquilo que Ele quer fazer na tua vida, apesar da tua natureza caída. Esse é o El Roi. Mais à frente, Abraão vai se encontrar com uma outra face de Deus. Não é só o Deus Altíssimo, não é só o Deus que vê, mas em Gênesis 17, no versículo 1, quando Abraão já estava com 99 anos, quando ele já estava sem esperança da promessa se cumprir na vida dele, o Senhor lhe aparece e o Senhor fala para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Essa palavra Deus Todo-Poderoso é Jeová, é El Shaddai. Deus se apresenta a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, imagina ou crê. Esse é o Deus Todo-Poderoso que Abraão vai encontrar ao longo da sua vida. Às vezes nós olhamos para situações e falamos: não tem jeito, mas nós temos um Deus que é todo-poderoso. Abraão está com 99 anos sem perspectiva de que a promessa se cumpra, mas Deus se apresenta a ele e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso está aí, junto com você, em nome de Jesus. Não há situação tão grande para o qual Deus Todo-Poderoso não tenha uma direção e não tenha uma solução. Abraão vai conhecendo esse Deus ao passar do tempo. Primeiro ele começa conhecendo um Deus que é o Deus Altíssimo. Um Deus que é grande. Mas Ele não é só grande. Ele é um Deus grande que pode fazer, que vê a nossa vida e que pode agir e que vai agir na nossa vida em nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do louvor a vir à frente. Então, na trajetória de fé de Abraão, ele encontra com Deus Altíssimo, El Roi. Ele encontra com o Deus Altíssimo e ele encontra com o Deus Todo-Poderoso. E mais à frente um pouco, Gênesis 21, 3. Diante da constatação de que as coisas no mundo são passageiras, a gente chega no momento da vida, amados, que a gente começa a perceber, e eu falei isso ao longo do tempo, que tem coisas pelas quais a gente luta que não vale a pena lutar, porque elas são perecíveis.
a gente tenta ajuntar na vida coisas para nós que nós não vamos conseguir levar para a eternidade, que a gente não vai conseguir levar num caixão quando a gente partir dessa vida. Às vezes a gente gasta muita energia, muito tempo, com coisas e com lutas e com conquistas, com coisas que são extremamente perecíveis. E quando Abraão chega já no final quase da vida dele, ele encontra uma outra característica de Deus. Gênesis 21, 33. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. El Olam. O Deus eterno. Todas as coisas podem passar, mas a palavra e a presença de Deus não vai passar em nome de Jesus. Tem coisas, conquistas que a gente conquista, a gente cava poço aqui, vem gente e entulha o poço. Tem coisas que a gente faz e que são dissipadas, mas o nosso Deus é eterno. E Abraão tem essa visão no momento, ao longo da caminhada dele. Eu tenho um Deus que é eterno e que nos chamou para a eternidade junto com Ele. As coisas desse mundo são perecíveis, as conquistas desse mundo são perecíveis, mas o Deus ao qual nós servimos, Ele é eterno. E por último, Gênesis capítulo 22, e eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, semana que vem vocês vão estudar mais sobre essa passagem, mas Abraão tem um encontro com uma outra faceta de Deus. Gênesis 22, 14. Diante da necessidade de oferecer um sacrifício ao Senhor, e ele olha e não encontra nada para poder fazer o sacrifício. E ele diz, Gênesis 22, 14, Abraão naquele local disse, o Senhor proverá. Ele está subindo com Isaac para fazer o sacrifício de Isaac. Isaac fala assim, pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala assim, filho, eu não sei. Eu não sei, eu só sei de uma coisa, o Senhor proverá. Eu não sei a saída, eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu tenho um Deus, Jeová Jirê, o Deus que provê. Eu já contei algumas vezes isso aqui, nunca me esqueço da palavra que eu recebi no nosso casamento. Nós recebemos nosso casamento. O pastor Samuel, que estava celebrando o nosso casamento, falou, eu olho para vocês e eu vejo Deus agindo de 3 formas. Deus às vezes privando você, Deus provando você, mas sempre Deus provendo para vocês. A gente pode passar por privações, a gente pode passar por provações, mas a gente sempre vai ter o Deus que está trazendo a provisão, o pão nosso de cada dia. O Melquisedeque que chega com o vinho e o pão, no meio de um momento de adversidade. O príncipe da paz, que traz uma paz, quando você vai se revelando gradativamente a vida de Abraão nessa jornada e nessa caminhada de fé. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você está em casa, e você está precisando de algo, e você olha e você fala, da onde virá? E aí você vai falar, eu não sei, mas eu sei que eu tenho um Deus que é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Deus proverá. Vira para quem está do teu lado e fala, Deus proverá. Jeová Jirê, o Deus da provisão, Ele provará. E para terminar, na caminhada da fé, Abraão vai conhecendo um pouquinho mais de Deus.
E à medida que a gente vai conhecendo um pouquinho mais de Deus, Deus vai mudando a gente. Vai mudando a gente internamente, vai mudando a gente de dentro para fora. A gente vai ver vários personagens bíblicos onde Deus entra e muda o nome daquela pessoa. Aquele homem, Abrão, que começou uma jornada de fé ali em Gênesis capítulo 12. Quando ele chega no capítulo 17, no versículo 5. Deus se encontra com Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, seu nome não será mais Abrão. Abrão significa grande pai. Você não vai ser só um grande pai, mas você vai ser Abraão, pai de multidões. Eu estou mudando a tua natureza, eu estou mudando o teu propósito, eu estou mudando a tua vida. Assim Deus faz com Jacó, depois da descendência de Abraão. Ele muda o nome de Jacó e o chama de príncipe. Deus é aquele que vai mudando o nosso nome, talvez não o nosso nome na nossa carteira de identidade, mas vai mudando o nosso nome à medida que a gente caminha nessa trajetória de fé. A gente era aquela pessoa triste que Deus de repente transforma e nos transforma em alguém alegre, cheio de vida. Deus é aquele que nos pega como uma pessoa às vezes violenta, e à medida que a gente caminha essa trajetória de fé, Ele vai nos transformando em alguém manso e humilde, mais semelhante a Ele. Ele vai mudando a nossa natureza, e as pessoas vão olhando para nós e vai falando: mas como você está diferente? E você vai falar: Deus está me mudando, está mudando o meu nome, está mudando a minha natureza. Sabe aqueles apelidos pejorativos que a gente recebe quando é criança, quando é infância? Deus vai mudando a vida da gente. Seu distraído, seu isso, seu aquilo. Deus fala: você é um atento, você é um filho de Deus, você é alguém que eu paguei um alto preço pela tua vida, e eu estou aqui para te dar um novo nome. Assim como deu a Abraão, assim como deu a Paulo, assim como deu a tantos personagens na Bíblia, assim como deu a Jacó. Deus tem nos dado um novo nome nessa caminhada da fé. Talvez você era alguém desesperançoso, e Deus está te dando um nome agora de homem cheio, mulher cheia de fé, em nome de Jesus. Você fala: pastor, antigamente eu era incrédulo, e hoje eu tenho uma fé capaz de remover montanhas. Isso é obra dessa caminhada e dessa jornada de fé para a qual Deus nos chama. Quero te convidar para você ficar em pé agora. Quero orar com você. Deus continua mudando os nossos nomes. De desesperado para esperançoso, de incrédulo para homem, mulher cheio de fé. Senhor, fecha os teus olhos agora. Talvez tenham pessoas aqui nessa manhã, amados, que têm vivido momentos semelhantes ao que Abrão viveu. Ao longo da tua jornada de fé, talvez tenham momentos difíceis, momentos onde você tem precisado resolver problemas que não são teus, que nem foi você que criou, ou talvez tenham sido você que criou. Mas você vive momentos talvez difíceis, momentos de luta, momentos de dificuldades nessa jornada e nessa caminhada. O Rei Jesus, aquele que é representado por Melquisedeque ali no Antigo Testamento, Ele está presente hoje aqui para trazer o refrigério e a paz sobre a tua vida. Tem alguém que está vivendo momentos assim na sua vida? Momentos tribulados, momentos de luta, de dificuldade, assim onde você tem falado: meu Deus, levanta a tua mão onde você estiver, levanta a tua mão, quero orar com você. Amém, amém, amém. Senhor, Tu está vendo cada uma dessas mãos levantadas. Se você está do lado de uma pessoa dessa que levantou a mão, coloca a mão no ombro dela, vamos orar por ela, vamos interceder por essas pessoas. Tem pessoas aqui, levanta, coloca a tua mão no ombro dela. Senhor, Tu estás vendo a vida de cada um desses irmãos, dessas irmãs, nessa trajetória de fé, nessa jornada de fé,
Muitas delas têm enfrentado momentos difíceis. Dias difíceis têm vindo sobre a vida delas. Mas nós cremos num Deus que tem se auto-revelado a cada uma delas. Tu que és o Deus Altíssimo, Tu que és Jeová Jireh, o Deus da provisão, Tu que és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vem sobre cada uma dessas vidas agora, Senhor. Vem sustentando, vem trazendo o refrigério, vem trazendo a força, vem trazendo a paz que excede todo entendimento. Vem agora, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada uma dessas mãos estendidas, e coloca agora, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre o ombro delas, Senhor, dizendo: filho meu, filha minha, não temas, porque eu estou contigo, eu estou cuidando. Tenha fé, não temas, tenha fé e creia, tenha fé e creia, em nome de Jesus. De conhecermos a Deus como Abraão conheceu, de dizermos sim à caminhada de fé. Nós temos tido na nossa vida, e Jesus falou isso, que no mundo nós teríamos aflições, e Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas uma coisa que eu quero te dizer é que o teu desejo de conhecer a Deus tem que ser maior do que o teu olhar para os problemas. O teu amor para estar aqui hoje e agora, com uma missão, com engajamento, com envolvimento por inteiro, quer se revelar a você. E a minha pergunta é: quantos querem conhecer a Deus como Abraão conheceu? Você pode continuar vivendo uma vida de religiosidade à margem, mas você não vai ter a chance de conhecer esse Deus face a face, porque é fundamental esse engajamento. Assim como nós vimos na vida de Abraão, nós vimos na vida de Moisés, nós vimos na vida de Jacó, nós vimos na vida do apóstolo Paulo, de Filipe, de Estevão, de Pedro, que o Espírito está dizendo: envolva-se com a história, escreva a história junto com o Senhor. O próprio Jó disse: eu te conhecia antes por ouvir falar, mas hoje eu conheço por andar contigo. Quantos querem declarar ao Senhor: Senhor, eu não por ouvir falar, eu quero conhecer o Senhor por andar contigo?
E nesta hora, eu quero convidar você a abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu faço um compromisso, uma aliança de te conhecer, de edificar altares para o Senhor, de edificar um altar da adoração. E no altar da adoração, o Senhor vai se revelar como Jeová Jireh, como aquele que provê, como Jeová que é a nossa justiça, como Jeová que é o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Nessa hora eu quero convidar você a engajar-se, a dizer: sim, Senhor, eu quero te conhecer. Vamos orar assim. Levante as suas mãos e diga: Senhor, vá orando, dizendo: Senhor, eu faço compromisso contigo. O Senhor quer nos chamar para a fé, mas a fé é edificada no altar da adoração. A fé é edificada no altar da adoração. Enquanto adoramos, a nossa fé vai crescendo, porque nós vamos conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus não de ouvir falar, mas por com Ele andar. Sendo marcados na coxa, sendo marcados no entendimento. Eu sei que muitos aqui têm sido marcados por conhecerem esse Deus. O Deus que restaura, o Deus que muda nomes. O Espírito nos convida. Sim, Senhor. Não existe conhecimento de Deus sem posicionamento. Não existe conhecimento de Deus sem caminharmos, sem ver. Deus está te convidando para algo maior. Sim, Senhor. Jesus. Queremos conhecer o Teu nome, enquanto edificamos altares de adoração. Alimenta-nos, Senhor. Encaixa-nos, Senhor. Revela-nos nos dias ruins quem Tu és, a história que o Senhor tem escrito através das nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, vamos, Espírito Santo. Encaixe os que estão à margem agora. Os aposentos do meu rei, e Ele me convidou para sentar à mesa. Estou posto em Tua presença.
de Deus te tira da margem, te coloca à mesa. Filho agora vive em mim, aquele que serviria me servir, Cristo fez diante do Pai. Entrei nos aposentos do meu Rei e Ele me convidou para sentar. Esse nível de intimidade que Abraão experimentou. O próprio Jesus o serviu. E Ele está aqui te servindo hoje. Tirando o teu medo para a caminhada de fé. Tirando a orfandade, a falta de identidade. Aleluia. Conheça o Senhor. Esforce-se em conhecê-lo. Ah, Jesus. Nós saímos da margem. Entrei. Você está entrando, né? Sim, Senhor. E Ele me convidou para sentar à mesa. Essa posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfã eu vivi, a glória. Revela-te, Senhor. Filho agora brilha. Revela-te, Senhor, todos os teus nomes. Aquele que eu serviria me Para que possamos permanecer em fé, cumprindo o nosso destino e o nosso propósito, assim como Abraão cumpriu. O conhecimento de Deus vai nos levar a permanecer. O conhecimento de quem Deus é vai te levar a permanecer. O conhecimento de quem Deus é vai te livrar da religiosidade, vai te livrar da esterilidade. Abraão, ele era o pai de uma nação, mas ele foi chamado para ser pai das nações, pai de multidões. O nome dele foi trocado. Ele se incluiu em um propósito maior do Senhor. Você me entende? Quando o Senhor te resgatou, Ele tirou do império das trevas, Ele te transportou para o reino da luz, Ele te deu um novo nome, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Ele contava com você para a edificação de algo maior do que você mesmo. Ele contava em se revelar a você na caminhada de luta que nós sabíamos e Ele já sabia que nós teríamos. Mas o conhecimento de Deus ia realmente nos livrar de vivermos uma vida estéril e sem sentido. O Senhor nos chama para conhecê-lo e para fazê-lo conhecido. O Senhor nos chama para conhecê-lo e fazê-lo conhecido, e contarmos da sua fama, e contarmos da sua bondade, e contarmos dos seus milagres, das suas maravilhas. Você está incluindo em algo grande, conhecer o próprio Deus e fazê-lo conhecido. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que você continue desfrutando da comunhão do Espírito Santo, do seu direcionamento e do conhecimento desse Deus que é insondável, tremendo, grande, perfeito. Ele começou e Ele vai completar a boa obra. Deus te abençoe. Amém. Liberdade está.